Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos hoje para mais uma aula da nossa disciplina de Código de Defesa do Consumidor. Hoje vamos iniciar nossa aula falando como deve ser feita a apresentação de produto ou serviço, tá? A regra para fazer essa apresentação, essas regras já são mais para o fornecedor e para o consumidor entender quais são essas regras, né? Como que ele vai receber esse produto ou serviço, tá? Então, essas regras estão previstas lá no artigo 6º, nos direitos básicos do consumidor, no inciso 3, no artigo 31 e artigo 33 também do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º, vamos ver. São direitos básicos do consumidor, inciso 3, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, a gente já tinha visto isso lá nas aulas anteriores e a gente sabe quais são os nossos direitos como consumidor, né, de como saber quais são as características desses produtos e todas as informações que devem constar. Artigo 31, ele diz o quê? A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Então, notem, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito completo. Ele traz complementações em todos os seus capítulos, para poder ter um entendimento muito mais fácil. O Código de Defesa do Consumidor ele é escrito consumidor e ele deve apresentar também essas informações claras. Então, por isso que a gente vê que esses artigos aí são muito completos. Os produtos ou serviços eles devem trazer informações claras sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, a garantia, então qual que é o tempo de garantia desse produto, o prazo de validade, então ele tem que estar bem especificado, tem que ser bem visível ao consumidor qual é o prazo de validade desse produto. O nome do fabricante e endereço do fabricante também, para caso você tenha algum problema ou algo que você queira relatar a esse fabricante, você deve ter o endereço dele. Esse endereço entenda-se também como endereço de e-mail, por exemplo. Riscos que possam ser apresentados à saúde e à segurança do consumidor. Isso aqui é direito básico, é o primeiro direito básico que a gente já viu nas aulas anteriores também. Os produtos importados, por exemplo, eles devem trazer manual ou ainda nas suas especificações, todas aquelas especificações que a gente viu anteriormente, né, essas especificações aqui, também em língua portuguesa. Então, se você compra um produto que ele é importado, ele deve ter um manual, ele deve ter uma parte escrita sobre como utilizar esse produto, né, em português, na nossa língua. Então, por exemplo, se você compra também um produto que ele é importado, por exemplo, dos Estados Unidos, e ele vem em inglês, quem importou esse produto, o fornecedor, ele deve fornecer também esse manual, ou então como fazer essa utilização correta do produto na nossa língua portuguesa. Além disso, o próprio importador ele deve garantir troca de peças enquanto esse produto estiver sendo fabricado ou importado, tá? Essa oferta de peça ele é prevista lá no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Os fabricantes e importadores deverão assegurar oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Mas e aí, quando cessou a importação ou ainda cessou a fabricação daquele produto que você adquiriu importado? O parágrafo único do mesmo artigo diz o quê? Cessou a produção, essas peças ou essa reposição de peças deve ser garantida para o consumidor por período razoável de tempo. Então, é feita uma estimativa pelo próprio fornecedor de quanto tempo o consumidor utiliza aquele produto, ou então de em quanto tempo ele faz novas versões daquele produto, por exemplo, celulares importados. Então, tudo isso ele é feito uma estimativa e ele sabe que deve fornecer peças, né, de reposição daquele produto por determinado tempo. Quando o fornecedor ele não cumprir o que prometeu, então você tem lá um produto que você adquiriu e que o fornecedor não vem cumprindo, né? Não cumpriu aquilo que estava prometido lá nas especificações. Isso daí quer dizer o quê?
Está lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor também, e diz o quê? O consumidor ele pode exigir o cumprimento do que foi anunciado, aceitar outro produto ou prestação de serviço de valor igual, ou ainda desfazer o contrato com direito a receber o valor pago corrigido monetariamente, tá? Então, é direito do consumidor, caso o fornecedor não cumpra aquilo que prometeu, exigir esses cumprimentos aqui. Vamos passar agora a falar da garantia desses produtos e serviços. No Código de Defesa do Consumidor, existem dois tipos de garantia, a legal e a contratual. Vamos entender um pouquinho o que é essa garantia legal, né? A garantia legal, ela não depende de contrato, então ela é aquela que já está prevista no próprio fornecimento do produto. Isso está lá no artigo 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 26, ele diz o quê? É direito do consumidor o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Notem, aparente ou de fácil constatação. Já já a gente vai entender o que é. E esse direito de reclamar, ele caduca ou ele cessa em 30 dias quando trata-se de fornecimento de serviço e de produto não durável, ou 90 dias quando trata-se de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. Então vamos entender um pouquinho dessa parte. Um vício aparente ou de fácil constatação é aquele que você compra o produto e você já nota que ele está com um defeito. Digamos, por exemplo, em produto não durável. Por exemplo, você comprou pão no mercado, você abriu o pacote de pão e verificou que ele está mofado. Só que está dentro da garantia ainda do produto, né? Está dentro do prazo de validade também. Então você tem até 30 dias para poder fazer essa troca. Digamos que você comprou hoje e você vai abrir só daqui 20 dias o pão. E esse pão ele ainda está no prazo de validade, né? E você abre e nota que ele está mofado, você ainda tem direito sim de trocar esse produto. Agora 90 dias sobre produtos não duráveis, né? Ou produtos duráveis, quer dizer, produtos duráveis são aqueles que você compra e você não sabe quando que você vai desfazer. Por exemplo, um celular. Você comprou um celular e aí você está usando o celular normalmente e nota que um dia você recebe ligação e falha o alto-falante ou o microfone. É um serviço, um dano que ele é aparente, você conseguiu verificar isso na primeira ligação e você tem até 90 dias para poder fazer essa troca, tá? Isso dentro da garantia contratual, que é dentro da garantia legal, que é aquela que não há necessidade de um contrato. Vamos passar agora a ver o que diz o artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. O que quer dizer isso? Você tem 5 anos, por exemplo, para você reclamar judicialmente de um produto, por exemplo, um celular que você comprou e veio estragado e a empresa não quer trocar, né? Ele veio com um vício, veio com um defeito e a empresa não quer trocar. Você tem até 5 anos para poder fazer essa reclamação judicialmente, tá? E esse prazo começa a contar a partir do momento que você teve conhecimento. Então, a partir do momento que você fez a primeira reclamação para o consumidor, para o fornecedor, identificou que esse produto estava danificado, que ele veio com defeito, você tem direito até 5 anos de recorrer judicialmente contra isso. Garantia contratual, o que é? É aquela garantia que é completa, que ela complementa aquela garantia legal. Então, você tem a garantia que já vem do produto ou do serviço, que é aquela que a gente acabou de ver, e a garantia contratual, que ela é dada pelo próprio fornecedor. Então, o fornecedor que te garante, né, que dá essa garantia ao consumidor. Então, ele é muito visto nos termos de garantia, por exemplo. E o que o termo de garantia ele deve prever? O que está garantido, qual o prazo dessa garantia e qual lugar em que se deve ser exigido. Por exemplo, você compra uma joia, né? Então, você compra uma joia e ela está lá mostrando o quê? Ó, a pedra preciosa, né, o esmeralda ou o próprio diamante, ele tem uma garantia. Então, essa joia tem uma garantia. Qual que é o prazo da garantia? Você tem garantia de 5 anos, 3 anos nessa joia, né, para ela não apresentar, por exemplo, uma ferrugem, tá, num brinco, por exemplo, num colar, não apresentar ferrugem. Então, apresentou ferrugem, fala, poxa, então há uma falha, né? Eu tenho até 3 anos para fazer essa troca, isso previsto no certificado de garantia. Esse certificado de garantia, ele é fornecido
pelo próprio fornecedor, por aquele que te vendeu o produto. E deve constar o que está garantido, qual o prazo e qual lugar em que ele deve ser exigido. Ou seja, onde que o consumidor deve levar esse produto para ter a troca ou ainda ter esse produto consertado, né? O termo de garantia, ele deve acompanhar o manual de instrução, o manual de como fazer essa troca, né? E não entregar esse termo, ele também é crime. E é previsto lá no artigo 74 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com as especificações claras do seu conteúdo gera pena de detenção de 1 a 6 meses ou converte isso em multa. Então, o próprio fornecedor ele deve dar ao consumidor esse termo de garantia, porque muitas vezes quando o consumidor ele adquire um produto e vai lá fazer uma troca devido a uma falha e não tem esse termo de garantia, a empresa não quer aceitar. Por quê? Porque não tem o termo de garantia. E essa não entrega o termo de garantia pelo fornecedor, ela é crime. Então o fornecedor, quando ele vende um produto e ele passa a dar garantia desse produto, ele deve garantir que também que o seu consumidor possa ir lá e fazer a troca ou fazer o reparo devido. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Hoje nós vimos sobre apresentação de produto e serviço e como que funciona a garantia, né, os termos de garantia. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso e nos vemos nas próximas aulas.